Hoje nós vamos conversar com o Emiton para a gente falar de uma live que vai acontecer depois de amanhã. Emiton tem mestrado em agronomia, é professor, é pesquisador no IPC. E essa live vai ser sobre o quê? Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, espectadores do Sucesso no Campo. Essa live a gente vai abordar nela o tema sobre silagem de capim. Especificamente como utilizar o potencial produtivo dos capins tropicais para a produção de silagem. Quando a gente fala nessa produção de capim para silagem, eu posso pensar em pegar aquele que está sobrando lá no pasto, ou eu tenho que pensar com bastante critério nesse capim que vai ser destinado para silagem? É possível aproveitar a pastagem já implantada para a produção de silagem, porém, a área que for direcionada à colheita para a silagem, ela deve ser manejada de forma diferente, de forma adequada. Porque não adianta você ter um pasto passado, sobrando, que está com baixo teor de proteína, com alto teor de fibra, com baixo valor nutritivo, e ensilar esse material para fornecer aos animais. Já que vai fazer o trabalho, já que vai ter um custo para a colheita desse material, é interessante que seja colhido um material de alta qualidade para proporcionar o melhor retorno ao animal. E essa live de quarta-feira, ela vai tratar exatamente de quê? Alguns aspectos relacionados ao planejamento, ao manejo da área de pastagem para colher para silagem, ao processo de ensilagem em si, que trata do corte, da picagem, enchimento do silo, compactação, utilização de inoculantes quando necessário. Tudo pensando no processo para produzir uma silagem de alta qualidade. É bom lembrar que silagem é uma coisa e ensilagem é outra, né? Exatamente, Fabélia. Na verdade, são três coisas distintas. A silagem é o produto final. A ensilagem é o processo de colheita do material, colocar no silo e fechamento do silo. E o silo é a estrutura na qual a gente armazena a silagem. Esse silo também ele tem ali as suas peculiaridades. Tem sim. O silo ele deve ser dimensionado em função da quantidade de silagem que você pretende colher. Tem algumas opções de silo que podem ser utilizados. Tem o silo superfície, que é um dos mais utilizados, que você não precisa necessariamente preparar uma estrutura diferenciada em alvenaria. Temos os silos em trincheira e temos silos menores, que são alguns silos bolsa, que podem ser utilizados também. Eu ia comentar agora era sobre esses silos aí, porque a gente está acostumado a ver aquele, agora eu vou te perguntar qual que é o nome desse, né? Que a gente vê que faz um buraco ali no solo e aí bota, forra com uma lona e aí vem fazendo toda aquela compactação. Esse é quem? Esse é o silo trincheira. É um dos melhores, porém requer um investimento um pouco maior, é um pouco mais caro, mas é uma das melhores estruturas que existe para armazenar a silagem. Que você consegue colocar uma estrutura que ele fica protegido em todos os lados, uma estrutura em alvenaria, e consegue também vedar com a lona em todos os lados e em cima. Então quer dizer que ali não é só fazer um buraco e jogar a lona. Não. É necessário fazer uma estrutura de alvenaria nessa parede que sobra ali. Vamos dizer assim, até para não ter um desbarrancamento ali? Exatamente, Fabélia. Tanto para não ter o desbarrancamento, que pode causar prejuízo no acondicionamento da silagem, e também pode causar acidente, dependendo do tamanho do silo, dependendo da profundidade, pode causar algum acidente aos funcionários que estão trabalhando nesse silo. E além disso, para evitar também a questão de infiltração. É que agora eu comecei a pensar aqui, eu não tinha me pensado na possibilidade do acidente, mas a infiltração ela fica muito mais suscetível, né? Fica bastante. O solo vai absorver parte da água da chuva e, se não tiver uma boa vedação,
ele pode transferir para o material, para a silagem. Essa lona que usa ali, ela é especial para silagem ou é uma lona utilizada para outros fins também? Não, a lona, ela é a lona especial para silagem, ela é produzida com um material diferente, ela tem uma maior capacidade de proteger a silagem. Além disso, hoje a gente já tem no mercado também bastante material que, por exemplo, tem barreiras de oxigênio. E o oxigênio, quando a gente pensa na conservação da forragem na forma de silagem, o oxigênio é o nosso inimigo. É indesejado naquele ambiente, porque a gente busca um ambiente anaeróbico para proporcionar assim a fermentação de micro-organismos benéficos que no final vão gerar um produto conservado por meio da fermentação ácida. Vai ser na quarta-feira, a partir de que horas, em que canal? Na quarta-feira, às 19 horas, no canal do YouTube da Comigo. Então, precisa fazer inscrição? É só acessar o canal, entrar? É só acessar o canal e entrar, né? Quem quiser pode entrar lá na página da Comigo que vai ter um link direcionando. Mas na quarta-feira, às 19 horas, é só entrar no canal da Comigo que vai estar sendo transmitido ao vivo. Quando a gente, de um modo geral, quando nós falamos de silagem, nos remete muito a de milho. Dos últimos 3 anos para cá é que a gente tem visto mais gente falar na de capim. Quais são as principais variedades, ou isso varia de acordo com a região, para fazer a silagem? Fabélia, levando em consideração as características da planta e o processo de ensilagem, qualquer capim pode ser ensilado. Porém, quando a gente pensa na questão de relação custo-benefício, qualidade do material, volume de produção, que são alguns aspectos que devem ser levados em consideração quando a gente faz o planejamento para escolher a cultivar o material que será ensilado, algumas forrageiras se destacam, especialmente as forrageiras do gênero pânico, que são bem mais produtivos, os penicetons também, que são a família do capim-elefante. Porém, quando a gente compara o peniceto com o pânico, a gente tem uma certa vantagem do pânico, porque ele pode ser multiplicado por semente. Então, a gente tem agilidade no processo de implantação. E, além disso, o pânico, você consegue implantar a área, utilizar parte do ano para pastejo e parte do ano colher para silagem. E se de repente você decidir que não vai mais produzir silagem, você consegue manter aquela área sob pastejo. Ele tem uma maior flexibilidade. As braquiárias também podem ser utilizadas para a produção de silagem. Às vezes o produtor já tem uma área implantada, tem um pasto sobrando e resolve aproveitar aquele excedente do período das águas para utilizar no período seco e ensila o material. Ele só tem que ter consciência que os materiais eles têm diferentes níveis de qualidade e de produção. Nesses diferentes aí, se trata daquele nível de corte, porque eu posso chegar a um momento de ter um capim já sem valor nutritivo, sem esses armazenamentos necessários para o meu animal? Isso também, Fabélia. No caso da comparação dos pânicos com as braquiárias e até os penicetos, a gente tem assim, a característica genética do material já proporciona a ele maior ou menor capacidade de produção. Por exemplo, em ordem decrescente, os penicetos produzem muito mais, no caso, o capim-elefante. Ele tem um volume maior. Tem um volume maior. Os pânicos vêm ali em segundo lugar, produzem mais que as braquiárias, e as braquiárias produzem menos. Com relação ao ponto de corte, aí é importante você conhecer o material que você pretende ensilar, porque cada material tem uma característica específica. Por exemplo, o peniceto você consegue cortar mais alto e ele vai estar com uma qualidade boa. Os pânicos, dependendo do pânico, você consegue colher ele com altura entre 90 centímetros até 1 metro e a qualidade dele ainda vai estar boa. As braquiárias, a altura que a planta vai estar é bem menor.
e, consequentemente, o volume de massa que ela produz é menor também. Então, por exemplo, quando você pensa dentro do mesmo gênero dos pânicos, um pânico máximo cultivar Azure com a cultivar Quênia, que é uma nova cultivar. O Zuri, o porte dele é maior, então você consegue colher ele quando ele estiver numa altura bem maior em comparação ao Quênia, que é uma planta de porte médio. Se você deixar o Quênia, por exemplo, ou uma braquiária para colher na mesma altura do Zuri, que seria em torno de 70 centímetros de altura, 80, essa planta já vai estar passada, ela já vai ter perdido muita qualidade. Vamos dizer assim, como se fosse um milho duro. Como se fosse um milho duro. Vamos falar do consumo humano. É um milho duro. A gente não quer mais para fazer aquela iguaria que a gente quereria fazer. Exatamente. Já não dá mais para fazer a pamonha, já não dá mais para fazer o curau. Perfeito. Aqui agora a gente fica bem claro nesta informação em relação ao ponto do capim. E quando eu levo lá para eu fazer o ensilamento dele, a gente sempre vê ali os tratores passando, repassando. Ali é preciso... Quais são os principais cuidados que o pecuarista precisa ter? Aliás, não precisa ser só pecuarista, né? Porque ele pode ser um produtor para vender, não pode? Exatamente. Esse é um ponto interessante também, Fabélia. Os principais cuidados no momento da ensilagem, antes de começar o processo, ter uma boa regulagem da máquina e fazer alguns testes para assegurar o tamanho de partícula. O tamanho de partícula ele deve ser entre 0,5 e 2 centímetros, porque esse tamanho de partícula ele vai interferir lá na frente na mastigação do animal e na saúde ruminal, e no momento da compactação ele pode favorecer ou desfavorecer a compactação. Partículas muito grandes, maiores que 2 centímetros, dificultam o processo de compactação. E o processo de compactação é de fundamental importância no processo de ensilagem, porque é durante esse processo que vai ser expulso o oxigênio da massa de forragem. Então, o processo de ensilagem, para ele ter sucesso, é importante que ocorra a fermentação anaeróbica, né? E vai depender da compactação, né? Que não haja presença de oxigênio no meio e que haja substrato para que os micro-organismos consigam transformar os carboidratos solúveis, os açúcares, em ácido para baixar o pH e preservar o material. Na hora de eu usar essa silagem, como que eu vou fazer, já que eu não posso ter oxigênio, mas eu abrir para o oxigênio não entrar? Importante pergunta, Fabélia. Quando a gente abre, o oxigênio ele vai começar a permear no perfil do silo, porém, ao longo de um dia, ele não vai conseguir avançar muito. Então, alguns estudos mostram que se você tirar por dia uma fatia de 20 centímetros do perfil ali do painel do silo, é suficiente para desprezar aquele material que teve contato com o oxigênio. Então, você vai, independente da quantidade de animais que você tiver, no mínimo 20 centímetros que você vai tirar uma camada e fornecer aos animais. Fecha o silo novamente, no outro dia abre e vai utilizando e assim sucessivamente. Então, nesse caso aí, aquela minha compactação, ela vai servir de barreira para esse oxigênio não entrar com facilidade cada vez que eu abro o meu perfil. Exatamente, Fabélia. Uma boa compactação vai interferir também nessa questão da permeação do oxigênio após a abertura do silo. Porque a micotoxina pode ser fatal ali para o rebanho inteiro. Exatamente. Se a silagem ela não for feita de forma adequada, pode haver a proliferação na silagem de micro-organismos que podem produzir toxinas e que podem causar danos aos animais, podem causar intoxicação e inclusive levar à morte. Olha, eu quero agradecer sua participação conosco. E vamos voltar a falar, o assunto é muito gostoso, a gente tem muito a tratar ainda desse tema. Claro, estamos à disposição, Fabélia. Eu que agradeço em nome da Comigo e do Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo e queria reafirmar o convite, né, para toda a comunidade para acompanhar a nossa live na quarta-feira às 19 horas no canal do YouTube da Cooperativa Comigo.